honrado trazer a palavra esta noite, e eu venho refletir com vocês dentro deste tema: jovens salvos em Cristo, libertos do mundo. E eu gostaria de dizer, a título de introdução, de que esta epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, é uma das cartas mais destacadas dentre as 13 que ele escreveu. Quando nós olhamos o Novo Testamento, conforme a disposição que temos na nossa Bíblia, começando pelos Evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois o livro dos Atos dos Apóstolos, também chamado de os Atos do Espírito Santo, e a partir daí as cartas paulinas, que começam em Romanos e vão até Filemon. E depois das cartas paulinas, nós temos a Epístola aos Hebreus, a carta de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, a primeira, segunda e terceira carta de João, a Epístola de Judas e finalmente o Apocalipse. E quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós entendemos claramente que este foi o homem que Deus escolheu para desenvolver a doutrina cristã. Nós observamos que é o apóstolo Paulo quem mais fala a respeito do pecado, mas ele não somente fala a respeito do pecado, ele também fala a respeito da graça de Deus. E nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, os versículos 20 e 21, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo, e eu chamo a sua atenção aqui esta noite para esta carta aos Romanos, que é o tema que vocês escolheram, quando nós olhamos o que Paulo diz dos capítulos 1 ao 11, ele traz uma porção doutrinal. E quando nós chegamos neste capítulo de número 12, nós temos aí uma transição da porção doutrinal para a porção aplicativa da epístola. Ou seja, tudo que ele argumentou do capítulo 1 ao capítulo 11, ele agora diz que devemos colocar em prática na nossa vida cristã. E quando nós observamos a expressão do apóstolo, nós entendemos muito claramente que ele nos mostra que a vida cristã está muito ligada à questão dos relacionamentos. E eu venho dizer a você aqui esta noite que a partir deste capítulo 12, o apóstolo Paulo nos aponta 2 tipos de relacionamentos. Primeiro, um relacionamento na vertical, que é exatamente esses 2 versículos que nós acabamos de ler, que fala de um relacionamento com Deus. A partir do versículo 3 deste mesmo capítulo 12, ele começa falando de relacionamentos na horizontal. E quando nós olhamos os versículos de números 3 a 16, ele fala de relacionamento entre os irmãos na fé. Quando olhamos a partir do versículo 17 ao 21, ele fala do relacionamento com os nossos inimigos. A partir do capítulo 13, versículos de 1 a 7, ele fala do nosso relacionamento com o Estado. A partir do versículo 8 ao 10 do capítulo 13, ele fala do nosso relacionamento com a lei. E finalmente, a partir do versículo 14 do capítulo 3, ele fala do nosso relacionamento com o tempo. E por que é que estou trazendo isso para vocês aqui esta noite? Principalmente para os jovens, porque vocês estão declarando que são salvos em Cristo e libertos do mundo. E para que isso venha a ser denotado na
que apresenteis o vosso corpo. Eu venho aqui esta noite inicialmente dizer a cada pessoa que está aqui: o culto não se resume a 2 horas de relógio, o culto não se resume ao momento que estamos aqui cantando, dando glória a Deus, dizendo aleluia, ouvindo a ministração da palavra. O culto, exatamente como Paulo está colocando aqui nesse texto, é a vida, é a existência, do acordar ao adormecer, da manhã à noite, esteja em casa, esteja no colégio, esteja na faculdade, esteja na universidade, esteja na empresa, esteja na indústria, esteja comprando, esteja vendendo, onde quer que você esteja, aí está o tabernáculo, aí está o templo, aí está a morada de Deus, aí está a presença do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Deus vivente na terra. Mas prestem bem atenção que Paulo diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Na sua versão diz racional. A expressão que o apóstolo usa aqui no original é a expressão logiken latreia, isso no grego. E quando nós olhamos para esta expressão utilizada pelo apóstolo aqui, eu chamo a sua atenção para esta verdade, porque aqui ele está falando do culto espiritual. E quando ele fala de culto espiritual, ele está se referindo a algo que vem do mais profundo do nosso ser. Eu quero dizer a vocês aqui esta noite que nós estamos perdendo muito com a maneira com que nos comportamos no culto. Deixa eu explicar isso para vocês, porque a minha finalidade aqui esta noite é ministrar a palavra de Deus. Talvez a maioria aqui não me conhece, poucos aqui me conhecem, mas eu tenho uma preocupação muito grande de passar a mensagem da palavra de Deus sem me preocupar com o fator emoção, porque eu entendo que somos movidos a emoções, mas as nossas emoções no culto, elas devem ser equilibradas no conceito da palavra de Deus. Não é chegar no culto e dizer: tome a bênção, receba a bênção, leve a chave, receba a casa, receba o apartamento, o anjo está passando aí, a bandeja está cheia. Não é isso, gente. A gente precisa entender uma coisa: Deus deve ser compreendido de acordo com o que está escrito na sua palavra, porque Deus não é as nossas emoções, não é o fato de dizer que eu senti um arrepio, que eu estou sentindo a presença de Deus. Tem muita gente ouvindo música popular brasileira e se arrepiando também. Tem muita gente assistindo filme no cinema e se arrepiando também. Nós precisamos ter no nosso interior fundamentado a verdade. Por que é que estamos aqui? A quem estamos servindo? Qual é o Deus que recebe a nossa adoração? Qual é o Deus que está recebendo o nosso louvor? Não é qualquer coisa. Não é aquela história, se você ouvir um barulho perto de você, é um anjo chegando. Tenha cuidado, pode ser um morcego também, porque nem todo barulho é anjo. Agora, quando você está fundamentado no que está escrito na palavra, aí de dentro, do íntimo, do profundo, com toda a sua intensidade, você arranca um sacrifício ao Deus vivo e verdadeiro, que é o culto espiritual. E aí os elementos deste culto, suas características, é que ele é vivo, é santo e é agradável a Deus. Aí a pergunta seria a seguinte: o que é que Deus
se agrada no culto. Preste bem atenção, eu ainda vou entrar aqui nesse tema, porque esse tema, ele é tremendo. Mas preste bem atenção no que eu quero dizer a você aqui esta noite. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que é que Deus se agrada no culto? Uma das primeiras coisas que Deus se agrada é o que Davi diz lá no Salmo 51: é um coração quebrantado e contrito. E ele diz assim: a este tu não desprezarás, ó Deus. Como foi que nós chegamos aqui esta noite? Como entramos aqui esta noite? Até esse momento, como estamos aqui esta noite? Será que o nosso coração está quebrantado, está contrito? Será que nós estamos dizendo aqui: Senhor, eu quero te reverenciar porque eu sinto o temor da tua presença. Eu estou aqui esta noite porque eu sei que o Senhor é o único e é digno de receber a adoração da minha alma. Eu venho aqui esta noite e o meu louvor não é simplesmente para mostrar a beleza da minha voz, ainda que eu defendo que no culto quem deve cantar é quem tem a voz bonita mesmo, para mostrar diante de Deus e diante do seu povo que Deus tem pessoas escolhidas para fazer as coisas belas para Ele, muito embora não desprezamos quem não tem a voz bonita, sabendo que quem tem a voz bonita, mas não tem coração quebrantado, só apresenta a voz, e quem não tem a voz bonita, mas tem coração quebrantado, o louvor está subindo com incenso suave às narinas de Deus. Tem que se dar o melhor, mas tem que ser um coração quebrantado. É que nesses últimos dias eu tenho visto como os pregadores da mídia, principalmente os televisivos, eles se comportam tão soberbamente, tão orgulhosamente. Parece que eles manipulam Deus, parece que Deus se transformou no escravo da vontade deles. Eles chegam ao absurdo de dizer que se você ofertar no ministério dele, Deus vai abençoar a sua vida, e isso é mentira. O compromisso de Deus não é com a soberba nem com o orgulho do homem. O compromisso de Deus é com gente que se humilha debaixo da sua poderosa mão, reconhecendo que só Ele é Deus e que Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, aonde Ele quer. Ele não pede licença para ninguém, Ele não consulta nenhum tipo de comissão consultiva, porque Ele é independente, Ele é livre, Ele é Deus, Ele anda no universo, montado na asa do querubim, é visto sob a asa do vento, Ele vai em qualquer lugar, é Ele quem mexe com as estruturas da terra e ela balança para lá, é Ele quem sacode com as profundezas das águas e o mar se agita, e Ele mesmo diz: cale-se, aquiete-se, e Ele escuta a sua voz, porque Ele é Deus e nós somos servos. E aí, a partir dessa realidade que está na palavra, nós oferecemos esse culto espiritual, e é um culto exclusivo a Deus, porque quem adora a Deus não pode servir ao mundo. Tiago, na sua epístola, capítulo 4, versículo 4, ele não está falando a incrédulos, ele está falando a crentes, mas ele usa uma palavra pesada. Ele diz adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aqui
Eu olho aqui para essa expressão e eu vejo que quando João escreve na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, os versículos de números 15, 16 e 17, escute bem o que ele diz na palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Preste atenção aqui. João está dizendo que o mundo é um sistema aonde existe uma organização maligna, porque nessa mesma epístola, capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. E quando nós olhamos para essa expressão mundo, porque existem 3 vocábulos na língua original do Novo Testamento para classificar o mundo. O primeiro é a expressão cosmos, que significa ordem, arranjo, ornamento e adorno. É de onde se origina a palavra cosmético. E você sabe que cosmético é aquilo que se usa para se ornamentar. E essa expressão ela é utilizada porque a ideia vem lá de Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia, era um caos. Aí Deus resolveu criar o universo, aí ele vem para colocar em ordem, para adornar as coisas, por isso a expressão cosmos. A expressão utilizada pelo apóstolo aqui no capítulo 12 da Epístola aos Romanos é a expressão aion, que fala de uma era, de um tempo, de uma idade, em contrapartida com a expressão oikomene, que significa terra habitada. Aí eu quero chamar a sua atenção para isso, porque quando nós olhamos para o que a palavra de Deus está dizendo, não vos amoldeis ao sistema. Preste atenção aqui, queridos. Vocês estão dizendo que são jovens libertos do mundo. A Bíblia está dizendo: não se conforme, não tome a forma. Nessa versão que eu estou usando aqui diz: não vos amoldeis. Existe uma versão que é muito difundida no meio da língua inglesa, que é a Life Application Bible, que diz assim: não copiem os costumes e comportamentos do mundo. Preste bem atenção nisso, porque quando Jesus diz assim: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou, pelo contrário, eu tirei vocês do mundo. A Bíblia está dizendo que você foi transportado, teve uma ação de resgate, aonde Deus foi lá e te arrancou do sistema comprometido com o maligno e te colocou no reino do Filho do seu amor. É costume, comportamento, relacionamento, vida diferente, vida nova, porque você está dizendo que você é salvo em Cristo. Poderíamos nesta noite nos estender, chamando a sua atenção para esta verdade a respeito do sistema do mundo, mas há uma mensagem de uma maior relevância na Bíblia Sagrada, e esta é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Eu venho aqui esta noite falar com vocês que estão aqui, e eu sei que eu estou diante de pessoas salvas
e de pessoas não salvas. E quando eu digo que estou diante de pessoas não salvas, eu não estou me referindo somente aos visitantes que vieram aqui assistir esse culto, não. Eu estou me referindo a algumas pessoas que já frequentam essa igreja há muito tempo. Eu estou me referindo a gente que tem até cartão de membro no bolso. Agora escuta uma coisa que eu vou dizer para você, porque eu não vim aqui para lhe acusar. Eu não vim aqui para lhe condenar. Eu vim aqui para lhe apresentar a verdade da palavra para você conferir com você mesmo, fazendo uma pedra de toque no seu interior e sair daqui pisando firme no chão e dizendo: eu sou salvo em Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: o maior interesse de Deus para a nossa vida é que sejamos salvos. Deus não tem nenhum interesse que você seja rico, apesar que Ele é dono do ouro e da prata, e se Ele quiser lhe enriquecer, Ele lhe enriquece, porque Ele é Deus. Deus não tem nenhum interesse que você seja famoso, porque Ele mesmo diz na sua palavra que a glória humana é efêmera, é passageira, é fugaz, é como um sopro que vem e vai e já não existe mais. Deus não tem interesse nem que você tenha sucesso, porque sucesso para Deus não é o que a gente pensa como sucesso. Se a gente olhar, por exemplo, para o apóstolo Paulo, a gente não pode dizer que ele foi um homem de sucesso. Ele foi um homem de fracasso diante do olhar humano, porque quando ele começa dizendo que ele passou, padeceu, sofreu por causa do evangelho de Jesus Cristo, e quando a gente lê como foi que terminou a história dele, ele foi decapitado por ordem de Nero, imperador romano, um homem que era completamente ensandecido, louco, segundo alguns historiadores, homossexual, um homem que não tinha nenhuma prerrogativa para aparecer na história da humanidade, mas foi ele quem mandou decapitar o apóstolo Paulo. E quando a gente olha para isso, a gente fica estupefato e se perguntando por que o Nero consegue matar um Paulo, porque Deus não vê sucesso como a gente vê. E eu digo para você, só um pequeno exemplo para você observar como é que Deus faz as coisas se inverterem. Enquanto Nero, que mandou matar Paulo, não tem o nome dele destacado, por exemplo, aqui no Brasil, o maior estado da federação se chama São Paulo. A cidade mais produtiva desta nação se chama São Paulo. E se fôssemos citar aqui o nome de homens que se destacaram na história e que receberam o nome de Paulo em homenagem ao grande homem de Deus, aí você ia entender como é que Deus enxerga sucesso. Deus não enxerga sucesso pelo dinheiro, Deus não enxerga sucesso pela fama, Deus enxerga sucesso pelo caráter, Deus enxerga sucesso pelo que a gente quer. E Paulo foi apóstolo de Jesus Cristo. E Nero? Nero é nome de cachorro. Você não encontra ninguém por aí com o nome de Nero, só cachorro. Porque Deus vê um sucesso diferente do que a gente vê. Então, qual é o maior interesse de Deus? Ele pode lhe dar dinheiro, ele pode lhe dar propriedades, ele pode lhe dar até fama e sucesso, mas o maior interesse de Deus é que você seja salvo. Deus está querendo que você seja salvo. E aí, como é que resumimos a história da salvação? Porque se for falar sobre salvação conforme está escrito na Bíblia, essa noite não dá. O dia da segunda-feira não dá. A próxima semana não dá. Nem o próximo mês e nem as próximas décadas. Porque a salvação é o tema de maior abrangência na Bíblia Sagrada. Mas eu gostaria nesta noite de resumir a salvação com a expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1,
Veja o resumo da história da salvação. Ele diz o seguinte: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. E qual é a declaração? 2 pontinhos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Presta atenção aqui. Você precisa entender que a história da salvação se resume em 3 personagens: Deus, que enviou Jesus Cristo, que morreu pelos pecadores, do quais eu sou o pior. Na sua versão diz o principal. Então a história da salvação está aqui, olha: Deus, Jesus e eu. Salvação não é hereditário. Salvação é um plano de Deus para o indivíduo, para cada pessoa. Ninguém será salvo por tabela. Meu pai é crente, por tabela eu sou salvo. Não. Meu avô foi crente, por tabela eu sou salvo. De maneira nenhuma. Salvação é plano de Deus para pessoas individualmente. É Deus, Jesus e eu. O pior sou eu, porque sou um pecador. Deus Santo, que está na sua glória e majestade e que não suporta o pecado. Mas aí ele colocou Jesus aqui no meio e através de Jesus eu, o pior pecador, me torno salvo pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem que a gente precisa trazer de volta para o púlpito. Há uma preocupação muito grande, e eu posso dizer isso com muita liberdade. Eu prego o Evangelho há 28 anos. E não tenho do que me gloriar, porque a cada dia que passa eu descubro que a grande misericórdia de Deus, que tem me alcançado para ser um pregador do Evangelho, porque eu também não tenho dúvida que nasci para isso. Tem gente aqui que nasceu para cantar, tem gente aqui que nasceu para tocar, tem gente aqui que nasceu para ser engenheiro, arquiteto, médico e tantas outras profissões. Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu tenho certeza disso. Mas a cada dia que passa, quanto mais eu tento prescrutar esta verdade e esta grandeza da salvação, porque a salvação é grande, o escritor aos Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu quero gastar os meus últimos dias, eu quero gastar as minhas últimas energias, eu quero pregar cada dia como se fosse a última vez que eu estivesse pregando, mas eu quero ajudar as pessoas a saírem do caminho da perdição e olharem para Jesus e encontrar nele um encanto que o leve a crer na sua verdade, para que eles possam um dia entrar no céu, porque eu não quero o céu somente para mim, eu quero o céu para todo mundo. Eu quero lá em cima encontrar com todos vocês, eu quero lá em cima que todos estejam juntos para celebrarmos a glória e a majestade do Senhor. Mas não existe salvação sem Jesus. E mais se prega hoje por aí a prosperidade. As pessoas estão impressionadas como é que as coisas acontecem. Tem gente que é tão místico e aonde diz que está acontecendo algum milagre, ele corre para lá. E eu me lembro de Jesus quando os discípulos voltaram lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, entusiasmadíssimos, depois de uma campanha evangelística muito bem sucedida, eles voltam alegres e dizem: mestre, até os demônios se nos sujeitaram por causa do teu nome. Eles nem se tocaram nisso, não era por eles, era por causa do nome de Jesus. Aí Jesus olha para ele e disse: tudo bem,
Eu vi Satanás caindo como um raio do céu e eu dou poder a vocês. Pisem serpentes, escorpiões e nada vai fazer absolutamente mal a vocês. Agora digo uma coisa a vocês: não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês. Alegrem-se antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Aí eu pergunto aqui para vocês. Vocês estão dizendo aqui o tema: jovens salvos em Cristo, libertos do mundo. Você já tem experimentado realmente no seu íntimo, na sua alma, no profundo do seu ser, o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus? Porque essas três coisas estão envolvidas no ato quando Deus deu Jesus, quando Deus enviou Jesus. Gente, a gente precisa entender isso. Jesus é o presente de Deus para mim e para você. A gente precisa entender essa verdade fundamental. É Jesus que revela a verdade a respeito da salvação, e somente por meio dele. Pedro diz lá em Atos 4:12 que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa enxergar a grandeza da sua condenação, porque o homem sem Jesus está perdido. Ele pode ser rico, ele pode ser famoso, ele pode ter sucesso, ele pode ser uma pessoa influente, mas se Jesus está perdido, crente sem Jesus está perdido. A gente precisa de Jesus para que a nossa alma seja preenchida. E aí, quando a gente olha para Jesus, nós temos nele um Salvador, um libertador, um preservador, um conservador, um mediador, um fiador, que é aquele que pessoalmente responde por alguém, quer com sua vida ou com sua propriedade. Eu digo para você aqui esta noite: em Jesus você pode confiar. Jesus é amigo a todas as horas. Jesus é ombro para a gente chorar. Jesus é abraço para a gente sentir aconchego. Jesus é doçura dos momentos de angústia e de amargura. Jesus estende a mão quando todos viram as costas. Jesus perdoa quando ninguém perdoa. Jesus esquece quando Satanás e os seus agentes ficam lembrando os nossos pecados e as nossas transgressões. Jesus olha para mim e para você e diz: o seu pecado eu piso debaixo do meu pé, lanço no mar do esquecimento, coloco uma placa: proibido pescar, e nunca mais eu me lembro dele. Eu te justifico. De olhar para uma mulher adúltera e dizer: ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu também te condeno. É o único que olha para o cego sabendo que ele quer ver e pergunta ainda: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver. Veja. É o único que manda uma mensagem lá para Betânia dizendo assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas o Lázaro morreu, e 4 dias depois Jesus chegou. Mas quando chegou, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus, porque o teu irmão vai ressuscitar. E me mostra onde foi que colocaram ele. Tirem a pedra. Lázaro vem para fora. E Lázaro se levantou da morte. A gente precisa pensar mais em Jesus. A gente pensa muito na gente. A gente projeta muito pra gente.
quando a única finalidade porque existimos é para a glória dele. A gente precisa pensar mais neste bendito Salvador que salvou as nossas almas, para que a gente possa experimentar essa transformação de mente, esta metamorfose de mente, um novo pensar, um novo refletir, uma nova vida, nascido de novo, gerado pelo Espírito, gerado pela palavra, vivendo as riquezas insondáveis de Cristo, recebendo as riquezas da sua graça e as riquezas da sua glória, abrindo mão de todo conhecimento pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo e experimentando o poder da sua ressurreição. É gente viva, é gente nova, é gente que não envelhece do Espírito. A carne às vezes fica quase entrando na sepultura, mas o Espírito está novo e renovado porque nasceu de Deus. Qualquer coisa que o mundo oferecer para você é pequeno demais, é mesquinho demais diante da salvação oferecida por Jesus. Mente transformada, renovação, tudo isso está no texto aí. Deus está falando aqui contigo esta noite. Essa vidinha que você anda levando por aí não é a que Deus tem para você. Isso é muito pouco. As pessoas ficam extasiadas diante de nós que verdadeiramente nascemos de novo e vivemos essa liberdade em Jesus. Eles ficam se perguntando: o que é isso aí? O que é que essa gente tem? Pedro diz lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, dá uma versão da Bíblia que diz: a sua extraordinária misericórdia nos gerou de novo, nos regenerou, fez a gente nascer de novo para uma viva esperança pela ressurreição dos mortos de Jesus. Gente, levante a cabeça, porque Jesus está vivo. Enfrente a vida com esperança, porque Jesus está vivo. Não perca a visão do céu, porque Jesus está vivo. Você sabe que Jesus é isso, gente? É experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E eu quero concluo agora, falando com vocês, jovens que estão aqui. A beleza do jovem não consiste na sua formosura de aparência. É muito bom você olhar para o espelho e gostar do que está dentro. Eu sei que o jovem tem encanto pela vida e a partir de si. Que a maioria dos jovens gostaria de fazer aquela pergunta lá, daquela história da Cinderela, olhar para o espelho e dizer assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Isso é isso. E ainda bem que os espelhos não falam. Agora tem um que fala. E quando ele olha para você, ele simplesmente não lhe mede pela cor da sua pele, pela cor dos seus olhos, pelo artigo do seu cabelo, pela sua estatura ou formosura. Quem se engana com essas coisas somos nós. Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, Deus disse: lá tem um rei, vai lá porque eu vou te mostrar. E quando ele viu aquele jovem bonito, forte, musculoso, preparado, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus disse: Samuel, não te impressiona não, Samuel. Nem olha para a estatura, nem olha para a formosura, porque o Senhor não está olhando para isso não, Samuel. O Senhor está olhando para o coração, o Senhor está olhando para a alma, o Senhor está olhando para o que está dentro, o Senhor está olhando para as intenções.
Deus está olhando para dentro de você. Deus está vendo o que eu não posso ver. Deus está vendo o que ninguém pode ver. Deus está vendo o seu ser por inteiro, desnudo diante dele. Está escrito que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de prestar conta. Agora, se você estiver vestido com o vestido de salvação, Deus está olhando para você através da cortina do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E Paulo diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo. Há um revestimento da salvação no seu interior. Você entendeu o amor de Deus por você. Você entendeu a graça de Deus por você. Porque a graça de Deus é exatamente o que escandaliza a gente, porque a gente gosta de merecer as coisas, e Deus diz assim: vou te dar pela graça, porque a graça é o favor imerecido. Você não presta, você não serve, você só merecia condenação, morte eterna, inferno, mas aqui está a minha graça. E a graça de Deus a manifestava aos homens, trazendo salvação. E a graça de Deus se revelou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está aqui esta noite te abraçando do jeitinho que você é, porque Ele dá jeito em você. Você não é susto para Ele. Você não é nada que venha a trazer um choque para Ele. Ele já te conhece. Antes que você viesse a existir, Ele já te conhecia. Antes de você ser formado no ventre, Ele já te chamava. Ele já tinha te dado o próprio nome. Desde que Deus criou seu nome para seu pai e a sua mãe, mas o seu nome já tinha sido pronunciado por aquele que te criou. Você não é um susto e você não está aqui por acaso. Você é um projeto de Deus na terra para viver essa hora, esse momento. E aqui está Jesus. E não sou eu. E não é preconceituoso. Que não é racista. Que não é discriminador, mas que diz: venha para mim. Venha, eu quero você. Está cansado, está sobrecarregado, está com sede. Venha a mim, venha para mim. Eu vou dar um jeito na sua vida. Eu vou resolver o seu problema. Jovens salvos em Cristo, libertos do mundo. Não abra mão disso. Não tomem a forma do sistema. Andem na forma de Deus. E caminhem alegre. Caminhe feliz. Jovem, você que é jovem, seja feliz. Você tem mais motivo para ser feliz do que quem vai comemorar o carnaval, que é folia 3 dias e na quarta-feira só tem cinza. Você começou na cinza porque se arrependeu dos seus pecados diante de Deus e foi ungido com óleo de alegria pela presença do Espírito Santo. Momento muito importante que nós estamos tendo nesta hora, neste momento, o pastor nos concede para nós fazermos um convite. Sabemos que temos muitos amigos dentro aqui da igreja como fora, e para nós se constitui um prazer de nós vermos você, né, atendendo ao nosso convite, principalmente ao convite de Deus. A palavra de Deus foi pregada, o Evangelho foi anunciado, está sendo anunciado, e o que resta é nós fazermos um convite especial para você, meu amigo, em que aqui está ouvindo a palavra de Deus. Nós convidamos os jovens para louvar a Deus com um dos signos congregacionais, que seja de convite, né?
E assim também nós pedimos aos irmãos, aonde tiver uma pessoa não evangélica próxima de você, este é o momento de você também fazer a sua parte, pois nós somos pregadores da palavra de Deus, glória a Deus, e não devemos perder tempo, glória a Deus. E passamos a perguntar: aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como verdadeiro, único e suficiente Salvador? Jesus te ama, Ele tem um plano especial na tua vida. Nós vimos aqui a palavra de Deus, glória a Deus, quando o servo do Senhor estava falando, nós estamos sendo guiados, levados, orientados por Jesus até a presença de Deus. E você, meu amigo, é uma dessas pessoas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus te ama, Jesus tem um plano especial na vida da humanidade. Jesus, quando estava falando ali com Nicodemos, Jesus disse: olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira em que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, Jesus, Ele veio salvar o homem, como já foi dito, dos quais eu sou o principal. Você é o principal. Jesus veio por sua causa. Jesus veio por nossa causa. Meu amigo, minha amiga, jovem, volta ao teu lugar, volta ao primeiro amor, te arrepende, olha aonde tu caíste, aonde está a primeira pessoa, glória a Deus, a primeira pessoa para Jesus. Hoje é o dia. Socorre-te ao dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável. Hoje, neste momento, meu amigo, é o momento oportuno para você se entregar para Jesus. Jesus te ama. Jesus quer te libertar deste mundo. Aonde está a primeira pessoa? Salvador. Jesus, Ele está pronto a todo momento, toda hora, para salvar todos aqueles que queiram. Jesus, Ele já dizia: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não tem limite, meu amigo, há muitas moradas para todos aqueles que queiram aceitar Jesus como Salvador. Venha até Jesus. Você foi convidado e graças a Deus você chegou até aqui a casa do Senhor. A palavra de Deus está foi pregada também. E tudo isto, meu amigo, é para o seu benefício, é para o nosso benefício. Então aceita Jesus agora. Aceita Jesus nesse momento, porque amanhã pode ser tarde. Aqui o projeto divino para a salvação de todos os pecadores. Venha para Jesus nesta noite. Não saia daqui sem Cristo.
Ele é o único que pode transformar a tua vida, para que tu também possas dizer aqui: transformados, libertos. Só o poder do Evangelho, só o nome de Jesus é que pode fazer esse milagre da salvação. Veja aí ao seu lado, meu irmão, uma pessoa que não é crente, uma pessoa que ainda não recebeu Jesus Cristo, não recebeu ainda a esperança da vida eterna. Converse com esta pessoa. A mensagem foi muito transparente, muito clara, muito eficiente. E as palavras que foram faladas aqui nesta noite são poderosas para salvar a tua alma da perdição, para libertar a tua alma da condenação do pecado. As almas com Deus, elas vivem, mas elas sem Deus, elas morrem. E Jesus, nesta noite, Ele quer salvar a tua alma da morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte, como também está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Tem nesta noite um jovem para aceitar Jesus? Veja aí ao seu lado, meu irmão, e um coral, um grande coral vai louvar o Senhor. Os irmãos não se ausentem, porque ainda falta 12 minutos para 9 horas e nós queremos encerrar o trabalho justamente às 9 horas, às 21 horas. Então vamos adorar a Deus juntamente com o coral que estará louvando ao Senhor. Até essa minha voz agora. Ah, não é? Rapaz, mas
perdoados